Boa noite a todos. Prazer estar com vocês. Meu nome é Afonso José Celente Soares, sou professor do curso de Medicina e nós vamos conviver aí, vamos ter aula virtual sobre a disciplina de integração curricular 4, no tópico raciocínio clínico. Então, eu sou professor da graduação, como já falei, eu sou intensivista há muitos anos, esse ano eu vou fazer 44 anos de formado. A minha função hoje é mais de coordenação técnica do que atuar diretamente, né, ali atendendo doente. E a minha formação é clínica, eu fiz residência de clínica médica, eu gosto de clínica médica, eu estudo clínica médica, eu assino revista de clínica médica. E tudo isso tem a ver com discussão de caso, com raciocínio clínico, como nós vamos ter oportunidade de falar nas aulas subsequentes, na aula de hoje, nas aulas subsequentes. Como é que nós vamos funcionar? Eu vou apresentar um caso clínico e, a partir desse caso clínico, nós vamos discutir vários pontos relacionados a esse caso clínico e ilustrando como é o raciocínio do médico para decidir as questões relacionadas ao caso clínico. Então, hoje, nós teremos o primeiro caso clínico. Esse primeiro caso clínico ele será dividido em duas partes. Uma parte será discutida hoje com vocês, né, da turma A2, e já foi discutido com a turma 1, né, e, posteriormente, nós vamos discutir o restante do caso. Depois teremos outro caso clínico com mais discussão de temas relacionados também. Então, vou compartilhar a tela com vocês aqui para a gente começar. Eu vou fazer a leitura do caso clínico, vou apresentar questões relacionadas ao caso clínico. Também, a seguir, teremos uma outra exposição sobre o uso racional de drogas para tratar determinada patologia. E, ao final da apresentação, a gente combina para vocês esclarecerem as dúvidas, né? Então, eu vou fazer a apresentação, a primeira apresentação, a segunda apresentação, e depois a gente esclarece as dúvidas. Então, vou compartilhar a tela aqui para a gente começar. Temos aqui, vamos lá. Eu vou fazer a leitura do caso. Paciente, 72 anos, masculino, branco, aposentado, natural de Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, com história de diabetes mellitus há cerca de 20 anos, sem outra comorbidade. Deu entrada no serviço de emergência do hospital com dor, eritema, edema e aumento de temperatura no pé direito após trauma, há 10 dias. Relata sua esposa que é diabético de longa data, aproximadamente 20 anos, sem outra comorbidade. O paciente refere claudicação intermitente com piora progressiva há aproximadamente 1 ano. Fazia uso irregular de metformina na dose de 2.000 mg ao dia, sem outras medicações. No exame físico, apresentava-se em bom estado geral, afebril, com pressão arterial e frequência cardíaca normais. Seu pé direito apresentava-se com discreto edema, eritema e calor local, que se estendia até o terço distal da perna. No quinto pododáctilo, visualizava-se necrose seca e, em área adjacente no dorso do pé, lesão ulcerada, 6 por 4 centímetros, exposição de tendão, sem exposição óssea e com secreção purulenta. Então, a gente tem aqui a figura do pé do paciente, a lesão encontrada com área de necrose, com exposição de tendão. Pulsos pedioso e tibial posterior presentes em ambos os pés. Na avaliação de outras complicações relacionadas ao diabetes mellitus, identificava-se a presença de retinopatia diabética não proliferativa moderada ao fundo de olho e teste do monofilamento 10 gramas com múltiplos erros bilateralmente. Exames laboratoriais evidenciavam 21.210 leucócitos por milímetro cúbico, sem formas jovens, proteína C reativa de 129 mg por decilitro, um valor de referência menor do que 5, velocidade de hemossedimentação VHS de 102, valor de referência menor que 30.
Iniciado o manejo para infecção de pé diabético com desbridamento cirúrgico, coleta de secreção para cultura e antibiótico terapia empírica com ampicilina sulbactam por 14 dias, observando diminuição dos sinais flogísticos locais, mas permanência de VHS elevado maior do que 120 milímetros por hora. Realizado radiografia do pé direito, a qual novamente não apresentou alterações devido à impressão clínica de osteomielite, reforçada pela presença de úlcera de grande área e VHS elevado, foi solicitado ressonância nuclear magnética do pé direito. O exame demonstrou, no quinto pododáctilo, hipossinal em T1 com brilho intenso após a injeção do contraste. Além, na figura 2, está aqui, a ressonância, sugestiva de osteomielite. Além de hipersinal em T2, achados compatíveis com osteomielite. Nesse momento, realizou-se novo desbridamento cirúrgico, estendendo-se a antibioterapia para 6 semanas. Cultura evidenciou Escherichia coli sensível à ampicilina sulbactam. Na quarta semana de tratamento, houve piora importante do aspecto da ferida, com aumento da necrose, presença de secreção purulenta esverdeada abundante. Optado por novo desbridamento cirúrgico, onde foi constatado lojas abaixo da musculatura extensora da perna, que se estendia até o joelho. Solicitado Doppler fluxometria do membro, que não constatou fluxo na artéria pediosa e diminuição significativa da artéria tibial posterior. Nesse momento, a equipe cirúrgica indicou a amputação do membro a nível da coxa, o que foi veementemente negado pelo paciente, corroborado pelos familiares que não autorizaram o procedimento. A equipe cirúrgica realizou desbridamento e curativo do membro. Durante a madrugada, o paciente apresentou episódio de hipotensão arterial não responsiva à reposição volêmica, sendo iniciado noradrenalina. Apresentou piora progressiva do quadro, evoluindo com SARA, insuficiência respiratória, e a despeito do tratamento evoluiu para o óbito. Então, nós temos várias questões que podem ser discutidas a partir desse caso. Hoje nós vamos dar maior atenção à internação do paciente, quer dizer, a coleta da história, a internação do paciente. Nós vamos falar da patologia e das complicações dessa patologia presente nesse paciente, que é o diabetes, né? Então, aqui, nós vamos comentar hoje a respeito do diabetes, né? Cabe já dizer para vocês que nós trabalhamos, o médico trabalha de uma maneira organizada, de uma maneira estruturada. Sempre que nós estamos diante de um paciente, nós agimos dessa forma, para que a gente tenha um raciocínio clínico e possa chegar a um diagnóstico, né? Então, isso significa fazer uma coleta de dados. Coletar dados significa fazer a história do paciente, examinar o paciente, fazer o exame físico do paciente, pedir exames complementares, interpretar esses exames complementares e chegar a um diagnóstico. Então, são 3 itens que compõem aí o raciocínio clínico para chegar ao diagnóstico. História, exame físico, realização de exames, sua interpretação, até que a gente tenha um diagnóstico feito. Nós sempre trabalhamos dessa forma, sempre trabalhamos dessa forma. Para que o diagnóstico possa ser feito, né? Isso está ilustrado aí no nosso caso clínico. Foi coletado a história, foi feito o exame físico, foi pedido exames complementares e o paciente, diante da sua condição clínica, ele foi hospitalizado. Para que a gente possa ter esse raciocínio clínico, na medida em que eu estou coletando dados, né, fazendo a história, a identificação do paciente, a profissão do paciente, a idade do paciente, natural da onde esse paciente, né, a queixa principal, história da doença atual, história patológica pregressa, história familiar, história social, interrogatório complementar, alergias, cirurgias feitas. Quer dizer, eu estou coletando uma série de dados. Na medida que isso está sendo feito, eu estou pensando em possibilidades, né? Quando eu procedo o exame físico, né, verifico os sinais vitais, óleo mucosa, cavidade oral, pescoço, examino o aparelho cardiovascular, respiratório, palpação de abdômen, membros inferiores, verificação se tem edema, panturrilhas, exame neurológico das articulações, palpação de tireoide, se tem gânglio, se não tem. Quer dizer, quando eu procedo o exame físico, eu também estou pensando em possibilidades.
Para que isso possa ser feito, quer dizer, quando eu estou colhendo a história, quando eu estou examinando o paciente e eu possa pensar em possibilidades, de acordo com essas informações que estão chegando e quando eu procedo o exame físico, isso faz parte do que a gente chama de um processo cognitivo. Esse processo cognitivo é preciso que eu tenha um armazenamento de dados, um banco de dados, né, que eu vou lançar a mão, né, ali que estão acumulados de acordo com meus estudos, com a minha experiência, com casos que eu já vi, eu já tratei, quer dizer, eu vou lançar a mão dessas informações que estão acumuladas. Esse processo cognitivo vai permitir que eu tenha o raciocínio clínico, né, através de lógica, e nós aplicamos aí um raciocínio clínico que é baseado em hipóteses e dedução, aonde eu vou partir de dados coletados para chegar a um diagnóstico, e também de um raciocínio indutivo, que eu possa encontrar alguma particularidade e, a partir daquela particularidade, eu generalizo para fazer o diagnóstico. Então, é um processo cognitivo onde existe duas vertentes, um raciocínio hipotético dedutivo e um raciocínio indutivo. Isso chama-se processo cognitivo e baseado no armazenamento de dados que eu tenho. Um bom clínico, quando ele colhe a história, procede exame físico e pede exames complementares, ele já está raciocinando com o que a gente chama de hipótese diagnóstica principal e diagnóstico diferencial. Então, já digo para vocês, um bom clínico é aquele que formula uma hipótese diagnóstica principal e tem lá alguns diagnósticos diferencial. À medida que o doente está falando, ele está coletando a história, depois ele vai examinar, e exames vão ser pedidos, né? Ele está raciocinando com hipótese diagnóstica principal e também diagnóstico diferencial. Pelo menos uns 4 diagnósticos diferenciais são colocados ali como possibilidade. Quando ele pede os exames e esses exames são realizados e ele vê o resultado dos exames, ele confirma e exclui possibilidades. E aí, história, exame físico, realização de exames complementares, interpretação desses exames, eu tenho um diagnóstico feito e aí eu tenho o tratamento autorizado. Nós vamos sempre trabalhar assim, em maior ou menor velocidade. Se eu estou dentro do meu consultório, eu tenho calma para fazer as coisas. Se eu estou dentro de uma emergência, eu tenho que ter maior rapidez para resolver as coisas. Se eu estou dentro do CTI, eu também tenho que maior rapidez para poder resolver, né? São particularidades ali da especialidade, da atividade profissional que você está exercendo. Mas sempre trabalhamos de uma maneira organizada. Raciocínio clínico inclui história, exame físico, pedido de exames complementares e interpretação desses exames. Então, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos, para que eu possa resolver as coisas em relação a esse doente, eu preciso ter informações sobre diabetes mellitus, né? Que eu acumulei aí durante a minha formação, durante a minha graduação, durante a minha atividade profissional. Quer dizer, é isso que a gente vai falar. Quer dizer, para eu resolver alguma coisa referente ao paciente diabético, eu tenho que ter informações ali já armazenadas, que é um processo cognitivo a respeito de diabetes. Então, a gente agora vai falar, isso aqui se refere à Organização Mundial de Saúde, quais são as condições principais para tornar uma doença importante, né? Uma doença importante na população. O diabetes é um desses exemplos aí. Então, tenho 5 itens, né, que são colocados pela Organização Mundial de Saúde. A doença é um importante problema de saúde pública, existe um estágio inicial, período ou fase assintomática, existe um teste de screening aceitável, existe uma forma de tratamento aceitável também, possível de ser feito. O tratamento inicial durante o estágio assintomático melhora o prognóstico a longo prazo. Vamos falar de cada um desses itens, relacionando ao diabetes. A doença é um importante problema de saúde pública. Sim, o diabetes é uma das principais causas de doença e morte no mundo e a prevalência global continua a aumentar. Aqui a gente tem uma estatística mostrando que o diabetes é uma das principais causas de óbito no mundo, nos países desenvolvidos e nos países em desenvolvimento também. Vejam que o diabetes aparece ali sempre como uma opção importante de morte.
Temos também dados que falam da prevalência, quer dizer, o número de pessoas que já apresentam diagnóstico de diabetes, né? Aqui, essa publicação falando que estimou em 8,8% da população mundial entre 20 e 79 anos. Isso em 2015, 415 milhões tinham diagnóstico de diabetes. E projeta para 2040, 642 milhões de pessoas com diagnóstico de diabetes. Se a gente chegar aqui em relação aos países e observar o Brasil, em 2015 nós teríamos, ou tivemos, 14 milhões de pacientes com diagnóstico de diabetes, e em 2040 nós vamos ter 23 milhões de pessoas na população com o diagnóstico de diabetes, né? Quais são os fatores associados ao diabetes, né? Que colocam, que estão presentes junto com o diabetes. E então essa outra publicação fala sobre isso. Fatores associados na população adulta brasileira. O que esse autor mostrou? Que o diabetes está relacionado, tem uma chance maior de estar relacionado a pacientes obesos, a pacientes sedentários, a pacientes hipertensos e a pacientes com hipercolesterolemia, quer dizer, dislipidemia, mostrando que a prevalência no diabetes foi de 7,5%. Desculpem aqui o cachorro está latindo, ele já vai parar. Então, nós temos doenças relacionadas ao diabetes mellitus, né? A prevalência no Brasil foi de 7,5%. Repito para vocês, fatores relacionados: sedentarismo, obesidade, hipertensão arterial e dislipidemia, hipercolesterolemia, que é o que mostra essa estatística também no Brasil da prevalência. Lembra vocês que prevalência é o número de pacientes na população que já tem o diagnóstico de diabetes. Isso chama-se prevalência. Incidência é o número de casos novos na população. Então, quando a gente está falando de prevalência, são aquelas pessoas que já têm o diagnóstico de diabetes. Aqui falando, né, a respeito do aumento da prevalência, como rápida urbanização, transição epidemiológica, nutricional, maior frequência de estilo de vida sedentário, maior frequência de excesso de peso, envelhecimento da população e também sobrevida dos pacientes com diabetes, que os pacientes são tratados e, naturalmente, na medida que o diagnóstico é feito, eles são tratados, eles têm um tempo de vida maior, né? Aqui falando do SUS, que foi criado em 88, em 90 foi aprovada a Lei Orgânica de Saúde. Estou citando isso para falar da atenção à saúde e o conceito de prevenção, que são 3 itens: promoção da saúde, modificar os fatores de risco associados, prevenção primária, vocês já vão entender por que eu estou falando isso mais adiante, tratamento dos casos, obrigatoriamente a partir do momento que eu tenho o diagnóstico, nós vamos tratar, né? E reabilitação, prevenção terciária, quando nós temos complicações relacionadas à doença que motivam internações, comparecimento à consulta ambulatorial, o especialista estar presente, isso chama-se prevenção terciária. O diabetes, em relação ao SUS, tem um impacto muito grande. Mortalidade alta dos pacientes com diabetes, internações frequentes, causa principal de cegueira, de doença renal crônica, acidente vascular encefálico, que pode levar o paciente ao óbito, infarto agudo do miocárdio também, que pode levar o paciente ao óbito, amputação não traumática, é o nosso caso lá que a gente mostrou para vocês, isso a gente vai discutir na próxima aula, a conduta nesses casos, né? E isso representa sempre um custo alto para toda a sociedade. Um outro critério é que existe um estágio inicial, período ou fase assintomática, né? Isso é verdade no diabetes também. Existe um período assintomático relativamente longo. Essa publicação do Atlas do Diabetes no Brasil mostra que na América Latina, cerca de 40% das pessoas não sabem que tem o diagnóstico de diabetes mellitus. Por quê? Porque não tiveram acesso ao serviço de saúde, têm dificuldade de ter acesso ao serviço de saúde, não fazem exames complementares e, portanto, o diagnóstico não é feito. Isso é um problema. Como identificar os casos de diabetes? Quer dizer, o rastreio desses pacientes, né? Pacientes que têm mais de 45 anos, quer dizer, 45 anos ou mais, devem ser rastreados
aqui está falando dos pacientes assintomáticos, ou menos de 45 anos, se eles preenchem algum daqueles itens ali. Tem uma história de pré-diabetes, história familiar de diabetes, parente de primeiro grau, mulheres com diagnóstico prévio de diabetes mellitus gestacional, história de doença cardiovascular, hipertensão arterial, como já foi dito, são doenças que são associadas ali ao diabetes, doenças de pacientes com dislipidemia, pacientes sedentários também. Quer dizer, nesses casos que nós vamos atrás desses doentes, mesmo que ele tenha menos de 45 anos, nós precisamos rastreá-los para o diagnóstico de diabetes. Isso é muito importante, né? Como é feito esse diagnóstico? Como é feito esse teste de screening, né? Vários testes de screening existem e aí a gente tem os critérios diagnósticos para diabetes mellitus, né? Uma glicemia de jejum, ou um teste de tolerância à glicose, ou hemoglobina glicada, ou glicosilada. Então, uma glicemia de jejum igual ou maior a 126, um teste de tolerância à glicose com a glicemia igual ou maior a 200, ou a hemoglobina glicosilada ou glicada igual ou maior a 6,5%, permite que o diagnóstico de diabetes seja feito, né? Em relação aos tipos de diabetes, nós temos dois tipos, né, que são os mais importantes, tipo 1 e tipo 2. O tipo 1 é o diabetes que se apresenta na infância, no início da adolescência. Normalmente, esses doentes têm destruição ali da célula beta-pancreática e normalmente tem uma deficiência absoluta de insulina. São pacientes dependentes de insulina. E tem o tipo 2, que é o aparecimento na idade adulta, que é o mais comum, a grande maioria dos casos são de diabetes tipo 2. Desculpem. E aí é o caso do nosso paciente. Aí nós temos fatores que digamos assim, colaboram para o aparecimento do diabetes tipo 2. Um deles, e muito importante, é a resistência insulínica. Então, eu tenho a resistência insulínica nesses pacientes e também uma deficiência de insulina relativa, quer dizer, a produção de insulina pelo pâncreas, ela vai diminuindo ao longo do tempo, na medida em que se mantém a resistência insulínica e o doente passa a ter o diabetes manifesto. Então, no diabetes tipo 2, que é o mais comum, eu tenho dois fatores que colaboram: a resistência insulínica e a deficiência de insulina relativa produzida pelo pâncreas. O diabetes mellitus é uma principal causa. A principal causa é a resistência insulínica devido à herança familiar, os chamados fatores genéticos poligênicos, associados a fatores ambientais, principalmente o excesso de peso, a obesidade, comumente associado a comorbidades, como já foi dito, anormalidades metabólicas, hipertensão arterial, obesidade, epidemia, inflamação, hipercoagulabilidade, disfunção endotelial, acelera a aterogênese. Exatamente por isso que o paciente tem uma chance maior de morte por doença cardiovascular. O tratamento inicial, durante o estágio assintomático, melhora o prognóstico a longo prazo. Isso é muito importante também. Então, aqui, intervenções para o pré-diabetes podem prevenir ou adiar o início da doença. Então, é um artigo que é citado como referência quando a gente fala a respeito de prevenção do diabetes tipo 2. Olha o título do artigo: como é que a gente previne o diabetes tipo 2 por alterações no estilo de vida em pacientes que têm teste de tolerância à glicose anormal. O que o autor fez, né? O autor identificou pacientes com sobrepeso, obeso, de acordo ali com o IMC, identificou também pacientes que tinham pré-diabetes documentado. O que é o pré-diabético ou risco aumentado para diabetes? Está colocado ali na tabela. Uma glicemia de jejum maior que 100, porém menor que 126, né? Uma hemoglobina glicada igual ou maior a 5,7, porém menor que 6,5, e um teste de tolerância à glicose com uma glicemia igual ou maior a 140, porém menor que 200. Preenchendo um desses critérios, a gente tem um diagnóstico de risco aumentado para diabetes ou pré-diabetes, que foi o que o autor identificou. Então, identificou essas pessoas que tinham um IMC igual ou maior a 25, os pacientes que tinham entre 40 a 65 anos, que tinham teste de tolerância à glicose anormal. E aí ele dividiu esses doentes em dois grupos. Em um grupo, ele agiu no sentido de ter atividade física, exercício regular, semanal, por mais de 4 horas, induzindo
através da atividade física e também de uma dieta apropriada, uma redução do peso de pelo menos 5%. Então, isso ele chamou de grupo intervenção e alcançou isso, nesse grupo, em 43% do grupo. E tem um grupo controle, onde isso ficou solto, que era o grupo controle, e essas intervenções elas não foram obtidas, elas não foram alcançadas. O que aconteceu após um tempo com o grupo intervenção e com o grupo controle? Houve o adiamento do aparecimento do diabetes mellitus tipo 2. Vejam lá que na incidência de diabetes, o grupo intervenção teve uma chance muito menor de desenvolver diabetes do que o grupo controle. A conclusão do trabalho é que o diabetes tipo 2 pode ser prevenido por alterações no estilo de vida em pacientes de alto risco. Olha como é importante a gente identificar na população esses pacientes de alto risco, pacientes obesos, com teste de tolerância à glicose anormal, na faixa etária onde você permite que você faça essas intervenções e, com isso, você adia ou previne o diagnóstico de diabetes tipo 2 e todas as complicações relacionadas, né? Então, é o que a gente falou. Existe uma forma de tratamento possível de ser feito, que é o que a gente vai falar agora. Quer dizer, como é que eu abordo o paciente com o diagnóstico de diabetes tipo 2, que é o caso ali do nosso caso clínico. Então, eu vou mostrar outra apresentação que se refere ao uso racional de drogas, né? Intervenções no paciente com diabetes tipo 2. Né? O nosso caso, vocês lembram lá que ele está escrito assim, fazia uso irregular de metformina. Né? O que é a metformina? Né? Onde que está colocada a metformina? Dentro de um tratamento para diabetes tipo 2. Então, o que é o uso racional das intervenções terapêuticas para o diabetes tipo 2? Né? Terapias bem validadas. A primeira atitude, modificações de hábitos de vida. Dieta apropriada, perda de peso na obesidade, atividade física regular, quer dizer, combate ao sedentarismo, fazer dieta apropriada e perda de peso na obesidade. Essa terapia nutricional, a orientação quanto à dieta, a quantidade de carboidrato, a distribuição, gorduras, proteínas, nós vamos orientar o paciente para que isso seja feito, quer dizer, a dieta para o diabetes. E sempre nós vamos precisar de um outro profissional da área de saúde que nos ajuda bastante nesse contexto, que é a nutricionista ou o nutricionista, quer dizer, vai nos ajudar a orientar esse paciente a fazer uma dieta de forma apropriada. Essas intervenções, né, elas são feitas em todas as consultas, né, mudanças de hábito de vida. Repito, dieta apropriada, atividade física e perda de peso na obesidade. Nós vamos checar a hemoglobina glicosilada a cada 3 meses, até que ela esteja menor do que 7, é o nosso alvo, e então a cada 6 meses. E as intervenções devem ser modificadas se essa hemoglobina glicosilada ela é igual ou maior do que 7. Significa que essas intervenções não estão obtendo o resultado adequado. Problemas. Essas intervenções, mudança no estilo de vida, tem uma série de vantagens, mas a expectativa de diminuição dos níveis da hemoglobina glicosilada é entre 1 a 2 pontos apenas. A maioria dos pacientes, no intervalo de 1 ano, necessitam do uso de drogas. Quer dizer, eu vou sempre fazer isso, mas a maioria dos pacientes, no intervalo de 1 ano, vão precisar de drogas para controle do diabetes. Né? Aí, essa necessidade do uso de drogas, nós vamos passar para terapias bem validadas, STEP 1. O que é esse STEP 1? É manter essas mudanças do hábito de vida e associar a metformina ao tratamento. Então, a primeira droga a ser prescrita nos casos de diabetes tipo 2, quando eu preciso de uso da droga, e frequentemente isso é necessário, já foi dito agora, é a metformina. O que é a metformina? A metformina é uma droga que nós já conhecemos há décadas. Aqui, só como ilustração, desde a década, isso é uma publicação dos anos 60, e desde a década de 20 já se conhece a ação das biguanidas para a diminuição dos níveis da glicemia. Então, conhecemos bastante. Como é que funciona a metformina? Estimula a ativação da AMP, proteína quinase, a metformina reduz a produção hepática de glicose.
Também aumenta a utilização de glicose na periferia, mediada por insulina em tecidos periféricos. Então, tem dois fatores ali onde atua a metformina, a nível hepático, reduzindo a produção hepática, e a nível periférico também, aumentando a utilização da glicose mediada por insulina. Extensa experiência de uso, baixo custo, não causa ganho de peso e pode resultar, ao contrário, em leve perda de peso, raramente causa hipoglicemia, melhora o perfil lipídico, diminui os eventos cardiovasculares. Quer dizer, tem uma série de efeitos benéficos. Efeitos adversos no trato gastrointestinal podem ocorrer, especialmente em terapia com doses altas, e doente renal crônico tem o risco da acidose lática. Então, em princípio, se é um doente que tem comprometimento da função renal, doença renal crônica, não é um bom paciente para usar metformina. Bom, diminuição esperada da hemoglobina glicosilada de 1 a 2%, e se eu estou tratando meu paciente e não houve uma diminuição significativa para que a hemoglobina glicosilada fique inferior a 7, significa que o doente está usando a metformina e eu vou ter que ter outra atitude. Aí nós vamos passar para a terapia de invalidadas 2. Quer dizer, eu estou usando a metformina, não está diminuindo a hemoglobina glicosilada, ela está ficando superior a 7 e eu vou ter que associar outra droga. E aí nós vamos dividir em esse STEP 2 em 2.1 e 2.2. Eles são iguais, eu posso escolher um ou outro. O 2.1, né, é uma das opções, é nós associarmos uma outra droga junto com a metformina, que é a sulfonilureia. A sulfonilureia é uma droga que nós conhecemos há décadas também, né? Aqui apenas como curiosidade, uma publicação dos anos 50, já falando do uso da sulfonilureia para tratamento de diabetes, né? Como que funciona a sulfonilureia? Elas estimulam a liberação de insulina através do fechamento dos canais específicos de potássio nas células beta-pancreáticas. Então, a sulfonilureia ela atua através do fechamento desses canais específicos de potássio, estimulando a liberação de insulina nas células beta-pancreáticas. Nós temos experiência extensa, custo baixo, seu uso é associado com moderado ganho de peso e risco de hipoglicemia. Problemas: diminuição esperada da hemoglobina glicosilada de 1 a 1,5%. Esse é o STEP 2.1. Eu posso ter também, ou optar pelo STEP 2.2. O que é o STEP 2.2? É eu associar a metformina à insulina. Quer dizer, ao invés de eu associar a sulfonilureia, que é o 2.1, eu posso optar por associar a insulina, que é o 2.2. Né? A insulina nós também já conhecemos há muitos anos para tratamento de diabetes, aqui apenas como curiosidade, a descoberta desse hormônio lá na década de 20, no século passado, como que a insulina funciona, se acoplando ali ao receptor da tirosina-quinase, e aí você tem os substratos gerados, onde você tem a fosforilação de enzimas, e a gente tem as ações da insulina na célula, no nosso organismo. Crescimento e expressão do gênese, síntese de glicose sob a forma de glicogênio hepático, armazenamento ali da glicose, síntese de gordura a nível dos adipócitos, síntese de proteína, que nós chamamos a insulina de um hormônio anabólico, né? Produção de proteína, e também abertura dos canais transportadores de glicose, aonde vai haver, a nível da membrana celular, a entrada da glicose na célula para a nossa produção de energia, de ATP. Insulina é o agente mais potente para reduzir a glicemia, por ativar receptores na membrana plasmática. Ela estimula a captação de glicose pelos tecidos e diminui a produção hepática de glicose. Né? São os efeitos benéficos ali para controle da glicemia. O seu uso leva a ganho de peso e pode causar hipoglicemia severa, por conta exatamente da ação da insulina. Uma série de formas de insulina variam de acordo com o seu tempo de ação curta ou longa. Nós temos várias insulinas que nós podemos lançar mão, de ação rápida, de ação curta, de ação intermediária e de ação longa. Nos interessa, no caso clínico que a gente está discutindo, essa de ação curta, que é a insulina regular, onde você aplica a insulina regular e você tem o tempo de ação ali dessa insulina durante 4 a 6 horas.
Nós temos outras drogas que podem ser utilizadas e que são validadas para tratar pacientes com diabetes, né? Diabetes tipo 2, várias opções. E aqui uma questão importante: o alvo de uma hemoglobina glicosilada, próximo do normal, 6 a 6,5, se implementada com segurança, pode ser considerada para aqueles pacientes com diagnóstico recente de diabetes tipo 2 e com expectativa de vida longa. Objetivos mais relaxados, entre aspas, para o nível de hemoglobina glicosilada pode ser preferível em pacientes idosos que já têm um tempo longo de diabetes tipo 2 e também apresentam doença cardiovascular associada. Quer dizer, eu vou controlar a hemoglobina glicosilada, mas eu tenho que ter cuidado com esse aspecto. Se for um paciente muito idoso, com doença cardiovascular associada, eu vou ter um objetivo um pouco mais relaxado quanto ao nível da hemoglobina glicosilada. No nosso caso clínico, o nosso paciente está sendo hospitalizado, é um paciente diabético que descompensou, que está com uma infecção grave, que vai ser tratado já, como foi mostrado para vocês, nós vamos discutir isso na próxima aula. E nesses casos, quando a gente hospitaliza o doente, a nossa atitude nesses pacientes diabéticos é suspender a droga que o paciente está usando, no caso a metformina, e nós vamos controlar a glicemia no ambiente hospitalar da seguinte maneira: fazendo a glicemia capilar, com o hemoglucoteste a cada 4 horas, e aplicando a insulina regular subcutânea de acordo com o nível dessa glicemia capilar. Bom, olha, nós começamos a discutir o caso, né? Vimos uma parte e aproveitamos para falar dentro do caso clínico a respeito da importância do diabetes, né? Prevalência do diabetes, tipos de diabetes, doenças associadas ao diabetes, né? A importância ali dos pacientes obesos que têm teste de tolerância à glicose normal, de intervenções, aquele artigo que eu falei mostrando, adiando lá o aparecimento do diabetes tipo 2, e depois falamos do uso racional de drogas para tratar os pacientes com diabetes tipo 2. A gente falou de modificações do hábito de vida, né? Combate ao sedentarismo, dieta apropriada e combate redução de peso na obesidade. Na maioria das vezes isso não resolve o problema e eu tenho que associar drogas. Que drogas eu vou associar? A primeira droga é a metformina, como terapia bem validada. Se a hemoglobina glicosilada continua superior a 7, eu vou para o STEP 2. O STEP 2 existe o 2.1 e 2.2, que eu posso escolher. O 2.1 é associar a sulfonilureia à metformina e o 2.2 é associar a insulina à metformina. Isso para acompanhamento ambulatorial. A gente falou dos tipos de insulina, como que ela funciona, o tempo da ação dela, e falamos que no ambiente hospitalar a gente dá preferência ao uso da insulina regular para controle da glicemia. Comentei que quando a gente hospitaliza esses pacientes, a gente suspende as drogas orais que o paciente está utilizando e usamos a insulina regular de acordo com a glicemia capilar, que é o hemoglucoteste feito a cada 4 horas, e a insulina regular feita subcutânea de acordo lá com o nível da glicemia capilar. É isso, e agora a gente vai abrir para esclarecimento de dúvidas, perguntas, e vocês podem fazer perguntas para a gente responder. Ok?